O que é a coisa mais fora do bolso que um médico lhe disse? Quando minha esposa e eu decidimos começar a tentar ter um bebê, ela foi ao médico para que seu DIU fosse removido. Ela tinha lido em algum lugar que depois de remover um DIU, você deveria esperar algumas semanas antes de tentar conceber. Mas ela não tinha certeza se acreditava nisso, afinal não é verdade. Então, após o procedimento, ela perguntou ao médico: quanto tempo devemos esperar até começarmos a tentar engravidar? Ele disse: bem, você provavelmente deveria esperar até chegar em casa. Não um médico, mas um dentista. Quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, ele comentou sobre minha falta de reflexo de mordaça, dizendo-me que eu vou ser muito popular entre os meninos. Demorei alguns anos para perceber o que ele quis dizer com isso. Eu era o oposto. Meu dentista disse: se você sempre se amordaça assim, você nunca vai encontrar um bom marido. Eu não entendia por que minha mãe me arrancou da cadeira do dentista, mas estou orgulhoso dela por isso. Acho que eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Tive um crescimento no meu couro cabeludo há alguns anos e fui ver um especialista em câncer de pele. Quem disse que era um melanoma e que eu iria precisar que a maior parte do meu couro cabeludo fosse removida, sem sequer fazer uma biopsia. Ele começa a me dizer para me preparar para esta cirurgia que vai me desfigurar. Eu tinha cerca de 19 anos na época, com cabelos compridos. Ele começa a dizer que eu precisava usar uma peruca e meu cabelo pode não voltar a crescer e a pele acima dos meus olhos precisará ser removida. Eu estava petrificado. Fui para casa em lágrimas e absolutamente petrificado. Então meu pai me levou ao médico dele, que fez uma biopsia. Foi apenas um crescimento aleatório da pele e ela cortou ali e naquele momento, muito distante. Mencionou que meu impulso de intimidade era normalmente baixo para meu gênio, e disse que meu marido só precisava ser mais enérgico ao iniciar e que eu entraria nele. Troquei imediatamente de médico e nunca olhei para trás. Que meu período não era tão ruim e que eu estava bem tomando 18 Advil por dia. Depois me dizendo que ela podia apenas me esterilizar e que as câimbras iriam embora. Ela não me prescrevia nada para a dor e dizia se eu queria que as substâncias ilegais fossem para outro lugar. Então, eu fui. O médico seguinte sugeriu um DIU, que era a solução certa. Fui fazer o teste para celiac. O médico faz o exame de sangue e volta a dizer que eu tenho. Ela perguntou se eu estava ativo intimamente e eu disse que não. Ela leu meus resultados, basicamente me disse que eu tinha celíaco. Mas todos os meus sintomas celíacos eram porque eu estava mentindo sobre minha atividade e todos eles estavam na minha cabeça. Disse-me para ver obgyn e ir à terapia de grupo. Não é tão ruim assim, mas dá uma risada aos meus novos médicos quando eu lhes conto. Você não precisa de antidepressivos. Você só precisa se render a Jesus. Ele tem um plano para você. Comentário do verdadeiro médico das urgências. Lesionei minhas costas fazendo crossfit em 2012. Acordei alguns dias depois, incapaz de andar. O médico das urgências me disse, enquanto me mostrava o raio-x, que minha coluna está flexionada da forma errada e que eu preciso de cirurgia. Fui a um ortopedista no dia seguinte que me disse que o médico da emergência estava segurando o raio-x para trás. Afinal eu esforcei os músculos da parte inferior das costas e recebi um pacote de 5 dias de esteroides musculares que me fez acordar novamente após o segundo dia. Um médico de emergência. Que vê muitas pessoas por dia. Um médico de emergência. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive mono por beber a mesma garrafa de água que meu amigo. A mononucleose é conhecida aqui como a doença do beijo e quando eu estava doente, fiquei calado por ela. Fui ao médico e ele era um homem velho que disse: não me surpreende que uma garota bonita como você tenha mononucleose. Eu tinha 13 anos, sozinha na sala de exames com ele. Basicamente, não para mim, mas ouvi outro médico dizer a uma mulher obviamente emotiva que estava tendo um aborto espontâneo ativo: vai ficar tudo bem. Você ainda tem outros 2 filhos, certo? Eu lhe disse depois o que é ruim dizer a alguém que está sofrendo a perda de um bebê, mas ele realmente não absorveu. Depois de estar no corredor fora da sala, falando alto sobre futebol com outra pessoa por mais de 15 minutos, o doc entra no meu quarto e me diz que não tem tempo para resolver minhas preocupações de saúde e me encaminhará a um especialista se eu quiser. Então sai. Menos de 3 minutos na sala, eu informei tanto ao grupo médico do qual ele fazia parte, seu grupo médico pai, e solicitei uma troca de médico com minha seguradora naquele dia. Não sei o que aconteceu com ele, mas se ele fez disso um hábito com outros pacientes, espero que ele tenha sido demitido.
Eu tinha esmagado meu rosto no volante durante um acidente de carro ruim e estava sentindo uma dor intensa. Eu rasguei quando ele colocou a mira em meu nariz e me disseram que obviamente eu tinha problemas psicológicos e que se eu tomasse a medicação poderia não ajudar na minha dor. Mas eu não me importaria tanto. Finalmente encontrei um bom médico e a cirurgia removeu o pedaço de osso do nariz que estava esfaqueando um nervo no meu rosto. Como adolescente, fui a um médico por causa de uma dor de garganta. Pensei que poderia ter tido estreptococcus. De qualquer forma, quando ele estava examinando minha garganta, começou a perguntar se eu tinha períodos regulares. Sem saber o que isso tinha a ver com uma dor de garganta, respondi, sim. Eu recebo uma a cada mês. Eles têm em média a cada 24 dias. Quando usei a palavra média, ele pensou que meus períodos eram de fato irregulares. Ele me disse, você nunca poderá ter filhos. Eu queria tanto dizer, ok doc. Agora que você me deu um diagnóstico totalmente irrelevante, você vai me olhar no rabo para ver se eu tenho estreptococcus. Que eu estava fingindo porque eu precisava de atenção depois que minha mãe morreu. Cobriu de vômito 10 minutos depois para que eu ficasse bem. Enquanto eu estava fazendo tratamentos de quimioterapia, uma enfermeira idosa veio limpar minha linha PICC com uma solução salina. Tem uma reação muito forte a soro fisiológico. Posso sentir o gosto e o cheiro muito forte. Então perguntei à enfermeira se ela iria injetar a soro fisiológico lentamente para que eu não ficasse doente. Ela respondeu com soluções salinas não deixam ninguém doente e eu não tenho tempo para fazê-lo lentamente. Afastei meus pais da cama porque sabia o que estava prestes a acontecer. Ela injetou 20 cc de soro o mais rápido que pôde. E assim que a rolha bateu no fundo eu vomitei todo o conteúdo do meu estômago em seu peito e colo. Eu não pedi desculpas, apenas disse, eu te disse. Antes de mais nada, um pouco de contexto, fui ao médico para obter minha atualização de medicamentos para há algumas semanas e ela me perguntou se eu sabia quem ela era e quando eu disse meu médico ela perguntou qual era seu nome e eu respondi com seu nome. Então ela me perguntou o seguinte, e de que se isto for estranho, então você sabe quem eu sou. Bom agora quem é você? Seu nome completo, idade, data exata de nascimento, razão pela qual você está aqui. E sua altura e peso. Quando gaguejei sobre ela, tem uma gagueira ruim. Ela me fez uma pergunta ainda mais estranha. Você sabe quem você é? Você sabe se você é real? Você tem certeza? Você é realmente você? Um cavalheiro com quem trabalhei apareceu um dia para trabalhar com um ar extremamente doente. Ele estava incrivelmente febril, com dores musculares e articulares, muito letárgico e com um aspecto muito ictérico. Insistimos que ele fosse ao médico, pois parece que ela está na porta da morte. Ele nos disse que tinha ido a 2 médicos separados e à emergência, deixando-os saber que ela tem malária, e podem por favor dar-lhe alguns antimaláricos. Tanto os médicos quanto o serviço de emergência insistiram que era impossível ter malária, pois a Austrália não tem malária, e que ele provavelmente estava com gripe, ou alguma outra infecção viral. E eles estão corretos. Nós não temos malária aqui, mas o que eles não entenderam foi que este senhor era um expatriado que trabalhou na África por vários anos, e já teve malária 5 vezes. Portanto, ele não só é um especialista no que a malária sente, mas também está em risco de desenvolver novamente a malária, mesmo que não tenha estado na África em alguns anos. Ele acabou tendo que voltar às urgências, e basicamente forçou-os a fazer um teste de malária, depois do qual eles ficaram como uau, você tem malária e ele foi como não me diga. Eu lhe disse isso há 2 dias. Meus hormônios estavam fora de uso. Eu bebia mais de 300 onças de água por dia e ainda estava com sede. Eu ia para a cama com 32 onças de água e acordava a noite toda para beber água ou usar o banheiro. Eu dormia em jorros de 30 minutos todas as noites durante meses. Fui a 3 endocrinologistas. Um me disse que eu era uma rainha do drama e se você quiser atenção, há maneiras melhores de obtê-la. E você precisa perder peso. O segundo me disse, você tem um trabalho estressante. O terceiro entrou e disse, saia do controle de natalidade. Vejo você em 8 semanas e saiu. Esse foi o compromisso todo. Acontece que eu tinha um tumor em minha glândula adrenal, descoberto quando fiz uma tomografia para uma pedra nos rins. E tenho um carcinoma adrenocortical estágio 3. Há alguns anos eu troquei de médico. Tenho tido uma prescrição Adderall regular há anos desde que fui diagnosticado com DA. Estávamos discutindo quanto eu tomava e ele parecia preocupado que eu tomasse 30 mg por dia. Eu disse a ele que minha receita de Adderall era meante para uso diário porque eu preciso dela quase todos os dias. Ao que ele respondeu sim,
Mas é bom tirar mini férias dela. Eu disse a ela que não a tomo nos dias em que não preciso absolutamente dela. Mas sou um estudante em tempo integral e minha saúde é uma preocupação quando se trata de restabelecer a tolerância depois dessas férias. Meu último médico e eu estabelecemos durante anos de visitas que era melhor para mim não ficar muito tempo sem tomá-lo porque meu peso cai como uma pedra quando não como. E se eu não tomo em alguns dias mata meu apetite para os próximos dias e é uma luta para me alimentar à força só para não perder muito peso quando já estou muito magro. Ele levantou a voz e explodiu para mim: então você não vai continuar tomando se não vai tomar como eu lhe digo. Meu rosto devia estar vermelho vivo porque era como meu pai costumava gritar comigo. Hunt, porque alguns médicos e pessoas aleatórias agem como se todos os que recebem a receita de Adderall fossem um drogado que precisa ser limitado o máximo possível. Eu tomo exatamente como prescrito há anos. Eu não o vendo. Não o uso indevidamente nem nada. Eu preciso dele. É a diferença entre quando eu tinha Ds e Fs héteros no colegial e As e Bs héteros agora na faculdade. Se eu tivesse sido diagnosticado e prescrito isso mais cedo, talvez eu pudesse ter ido para uma boa faculdade de verdade e feito algo com minha vida. Eu nunca fui burro. Tenho uma doença mental que torna o sistema educacional ridiculamente difícil. Vocês insistem em me prender num modo de dificuldade dura, colocando um estigma de merda no distúrbio e nos medicamentos usados para aliviá-lo. Não é metanfetamina. É como se tudo que a cafeína desejasse que fosse nada mais. Motivação, energia, calma, foco puro. Não é a mesma coisa se você não tiver mas eu fui literalmente diagnosticado e receitado este medicamento. Eu não estou tentando ficar pedrado. Estou tentando sobreviver.